iremos fazer uma pequena introdução sobre biologia molecular, mais precisamente iremos falar sobre o FISH, sobre a técnica do FISH. Um dos principais objetivos da genética médica moderna é compreender a base molecular das alterações que levam a uma doença genética e usar essa informação para melhorar os métodos de diagnóstico e tratamento. Ou seja, nós precisamos conhecer o que vamos tratar, é extremamente importante. Eu irei fazer uma pequena introdução sobre assuntos muito básicos, né? Diferença de ácido, de proteína, o que é um DNA, o que é uma proteína, para que nós possamos compreender exatamente o que é a técnica. Então, assim, nós precisamos saber a diferença entre um ácido e uma proteína. O que é uma proteína? Vamos imaginar o seguinte, que a proteína são como se fossem os operários de uma fábrica, realizando cada um a sua função de acordo com a sua forma. Tá? Então, vamos imaginar isso. E os ácidos nucleicos, o que eles são? Os ácidos nucleicos são como se fossem os computadores dessa fábrica. Eles guardam seus arquivos, seus programas e arquivos, inúmeras informações, sendo, portanto, capazes de digerir o trabalho geral da célula. Eles próprios não realizam nenhuma tarefa, são os operários. Só que para chegar essa informação do núcleo, chegar essa informação do DNA, que são os computadores, até os operários, nós precisamos que alguém faça esse trabalho. Ou seja, o DNA, ele controla a forma integrada como a proteína vai trabalhar. Então, ou seja, o DNA ele fica na administração da fábrica, seriam os núcleos. No núcleo, que é onde fica o DNA, ele precisa fazer a síntese, precisa que ocorra a síntese das proteínas. Onde que vai acontecer isso? Nos ribossomos, nas organelas e tal. Para pegar essa informação do núcleo para o citoplasma, lá nas organelas, nos ribossomos, precisa que alguém faça isso. Quem faz esse papel? O RNA. O RNA é como se fosse esse mensageiro, é como se fosse o trabalho tipo de uma pendrive, que pega do núcleo, que fica lá na administração da fábrica e leva nos ribossomos, nas organelas, para fazer esse trabalho. O que é importante? O que é um gene? Nós precisamos saber o que é um gene. Um gene é um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas nossas características herdadas geneticamente. Então, é importante nós sabermos que cada gene é composto de uma sequência específica de DNA, ou seja, cada um é único, contém um código, umas instruções que vão fazer que as proteínas trabalhem, que dê as suas características. Então, ou seja, é uma sequência de DNA que é necessária para a produção de um produto final. Tá? Então, isso é um gene. Tá? Então, lembrando que o gene é composto de exon, intros. Vamos lá. E precisamos saber também, qual que é a diferença entre um gene e o DNA? Tem muita confusão ainda um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O gene são trechos de DNA que codificam as proteínas específicas. E o DNA, o que ele é? O DNA é uma biomolécula que contém informações genéticas. O que o gene faz? Ele regula as características de um organismo. E o DNA? O DNA ele controla, ele regula, ele controla a regulação desse gene. O gene é uma sequência específica presente em um pequeno trecho de DNA, e o DNA é composto por duas longas cadeias de polinucleotídeos enrolados todos juntos. Tá? Nós veremos daqui a pouco como que ele fica. Os genes são constituídos de DNA e RNA, e o DNA ele é um polímero de nucleotídeos. Onde está localizado? O gene está localizado em um cromossomo, e o DNA está localizado dentro do núcleo da célula. Então, lembrando, o gene está localizado dentro de um cromossomo e o DNA está localizado dentro do núcleo, lá na administração da fábrica. Okay? Então, terminando, os genes são codificados com informações de hereditariedade e o DNA codifica as instruções genéticas. Também, agora, o que é um cromossomo? Tanto se fala, o que é um cromossomo? Então, o cromossomo é
é uma estrutura altamente organizada de uma célula. Ela contém o material genético de um organismo. Cada cromossomo ele é formado a partir de uma única molécula de DNA extremamente longa, ou seja, ela fica totalmente enrolada e ela contém sequência de vários genes e outras sequências de nucleotídeos com funções específicas. Aqui nós podemos ver o cariótipo, ou seja, esse cromossomo está na fase de metáfase, é um cariótipo feminino, normal, e aqui nós vemos que ele foi trabalhado no padrão de banda G, ok? Por isso que nós conseguimos enxergar esse cromossomo dessa forma. Então, qual que é a estrutura do cromossomo? Então, nós temos hoje 46 cromossomos autossomos, sendo que 2 são cromossomos sexuais. As mulheres são 46 XX e os homens são 46 XY. Os cromossomos, eles são constituídos, então, do centrômero, ou seja, é o que fica no centro do cromossomos. A parte extrema deles são os telômeros, ok? Tá? Fazendo análise histogenética dos cromossomos, nós podemos encontrar alguns tipos de anomalias cromossômicas. Quais são elas? Nós podemos ter as aneuploidias, que são as anomalias numéricas, ou seja, ter cromossomo a mais ou a menos, tá? Nós temos as anomalias estruturais, que podemos ser as deleções, a translocação, inversão, cromossomo marcador, duplicação, são alguns. Aqui na tela, nós podemos enxergar a inversão do cromossomo 9, ou seja, eu peguei, é como ele houve 2 quebras e se inverteu, ok? Mas há uma reinserção do mesmo segmento. Aqui nessa tela, nós podemos ver um exemplo de uma aneuploidia, ou seja, eu tenho um cromossomo a mais. Aqui é o caso, por exemplo, do cromossomo 21. Ao invés de nós temos 2 cromossomos, nós temos 3. Na outro cariótipo, nós vemos que no cromossomo 16 falta um pedaço, ou seja, houve uma deleção. Agora nós iremos falar sobre a técnica do FISH. O que a técnica do FISH é? Então, é um método que utiliza a tendência natural de uma cadeia simples de DNA, tende a se reassociar com sua cadeia complementar para formar a dupla hélice. Ela utiliza sondas de DNA marcadas com fluorescências. As sondas são... O que são as sondas? As sondas são sequências de nucleotídeos complementares desenvolvidas a partir de segmentos conhecidos de DNA ou RNA que deseja se identificar. Você precisa saber o que você quer encontrar. Tá? Então é importante a gente saber que qualquer fragmento de ácido nucleico pode ser utilizado como sonda. DNA genômico, sequência repetitiva, sequências únicas, cromossomos inteiros ou segmentos de cromossomos, DNA viral, DNA microbial, entre outros. Tá? É importante a gente saber que o FISH, que a técnica do FISH tem 4 procedimentos básicos: fixação e permeabilização da amostra, a hibridização, a lavagem da remoção de excesso dessa sonda e a detecção pela microscopia de fluorescência. Quais são os tipos de sondas que nós temos? Então, nós temos as centroméricas, as teloméricas, a pente, ou seja, ela pinta o cromossomo inteiro. E nós temos as sondas para regiões específicas. Aqui nós vemos os exemplos das nossas sondas. Tá? Então, nós temos as sondas centroméricas, que estão colorindo o centrômetro, as sondas teloméricas. Lembra que eu falei que era importante a gente saber a estrutura do cromossomo? Então, aqui nós temos as sondas teloméricas que estão colorindo, estão marcando as extremidades. As sondas de cromossomos inteiros, as pente, e a de gene específica. Então, a técnica do FISH é uma técnica extremamente boa.
ela nos proporciona agilidade no diagnóstico, especificidade e sensibilidade. Agora nós iremos passar para o passo de como que é feito o FISH, né, a técnica. Então nós precisamos preparar essa amostra. Aqui nós temos, é importante a gente frisar o quanto a fase pré-analítica é importante, porque na preparação do FISH, o citoplasma é extremamente prejudicial, ele vai atrapalhar na marcação da sonda. E em caso de tecidos, a presença de parafina. É muito importante a gente que esse material não tenha presença nem de citoplasma, nem de parafina. E, nós precisamos passar no processo de desnaturação, ou seja, é o momento que eu tenho que aquecer a minha sonda, colocar ela numa temperatura muito alta, para que a sonda se abra, né, para que a fita de DNA se abra e nós possamos colocar a marcação, tá? As sondas marcadas. Elas vão, depois passa uma câmera úmida, que ela fica mais ou menos 72 horas. Depois disso, nós precisamos corar a lâmina, né? Nós passamos todo um processo de lavagem para retirar essas sondas que não se ligaram, que a gente fala assim, sonda em excesso. As sondas em excesso são sondas que elas acabaram não conseguindo se ligar. E a gente precisa limpar isso daí da sua célula. E nós passamos para o passo da leitura na microscopia. Quais são, então, as possíveis falhas que eu posso ter no meu processo de hibridização? Por que minha lâmina não hibridizou? Né? Falar, não marcou, minha sonda não é legal? Vamos ver quais são os passos. Então, a presença de citoplasma e parafina, como eu havia dito, tá? Ela impede, ela forma como se fosse uma nata, ela impede aquela visualização nítida do seu material. Má fixação do material, ou seja, eu pinguei, não esperei secar direito a minha lâmina não está bem limpa, tudo isso é importante, tá? Mal conservação da sonda, trabalhei com a sonda, não deixei direito muito tempo em bancada, ela precisa estar armazenada em temperatura certa, correta, dentro do seu freezer, temperatura controlada, isso é extremamente importante, tá? A falta rigoroso, tempo e temperatura na hora do processamento. Seu protocolo fala, são 2 minutos, 2 minutos, tá? A temperatura, é importante você verificar. Eu coloquei dentro do banho-maria, mas dentro da sua coplina, a sua solução está na temperatura certa? Você tem que olhar isso, não é somente o banho. Você tem que olhar a temperatura, ela está correta? Tudo isso influencia. Lembra nos primeiros slides que eu falei que a técnica é o processo de temperatura. Aqueceu, a sua fita vai se abrir, diminuindo a temperatura, ela se fecha. Por isso que é extremamente importante, tá? O controle dessa temperatura, né? Ao trabalhar com pouca luz, não sabe que a gente não pode trabalhar com luz direta, que você vai queimar a sua marcação, a sua sonda. Tá? E não verificar bem a complementariedade do alvo antes de criar a sua sonda, ou seja, o que você quer, tá? Trabalhar. Isso é extremamente importante. Então, quais são as vantagens, né, dessa técnica? Então, é uma técnica rápida, com diagnóstico preciso, ela tem alta eficácia de hibridização e detecção, você consegue analisar tantos cromossomos em metáfase ou intérfase, tá? O que permite fazer um diagnóstico genético mais acurados, com anormalidades constitucionais, quanto para mudanças cromossômicas adquiridas de células cancerosas. Não é preciso cultivo celular, em alguns casos. É possível fazer análise em um grande número de células. Tá? Quais são as desvantagens? O custo ainda é alto, né? O custo dos equipamentos, porque é necessário um microscópio de fluorescência para a leitura dele, e você precisa ter um sistema de captura de imagem para guardar a imagem, porque o sinal se perde, você não consegue recuperar essa lâmina depois. Vou guardar daqui a um tempo, eu quero rever a minha lâmina. Não dá, não é possível. É importante, então, que você tem que ter um microscópio de fluorescência e um sistema de captura para você guardar
essa imagem, porque o sinal se perde, tá? Então, é necessário, então, um microscópio, como falei, de fluorescência, armazenamento somente por imagem, então, sendo necessário um software, isso é ainda muito caro. Então, e a lâmina, né? Então, tem um prazo de validade, depois a fluorescência logo ela se dissipa. Uma desvantagem.